Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e dessa vez o quarto episódio do quadro Pergunte ao Psicólogo, onde vocês me enviam perguntas lá no Instagram e eu respondo para vocês aqui nesse bate-papo direto, sem edições, sem enrolação, sem uma preparação prévia ou coisa do gênero. A gente simplesmente bate esse papo aqui. Se você não me conhece, meu nome é Felipe Luiz Souza, eu sou psicólogo clínico, nascido, criado e formado lá em Santa Catarina, mas hoje eu faço meu doutorado na University of New South Wales aqui em Sydney, na Austrália, tudo bem? Pesquisando doenças crônicas, mais especificamente o uso da hipnoterapia em doenças crônicas, né? Eu pesquiso dor lombar e doenças inflamatórias intestinais, tá? Então, espero poder contribuir aí para as dúvidas de vocês. Bom, eu vou começar pelo texto de um cara que ele não me mandou, eu abro uma caixinha de perguntas. Então, por favor, mandem suas perguntas na caixinha de perguntas. Mas esse querido mandou um textão aqui na DM e eu gostei do texto dele e acho que é uma boa introdução ao quarto episódio. Então, vamos lá, é um textão, me acompanhe, a gente vai comentando aqui, tá bom? Ele começa da seguinte forma, tá? E, a propósito, essa aqui é uma pergunta de um cara chamado Luiz e ele é advogado, tá bom? Eu parto do pressuposto científico de que todos os dados correlacionais entre cérebro e consciência são epistemologicamente neutros. Não teria como, eu diria. Uma vez que inicialmente correlação não implica causalidade e que naturalmente as correlações encontradas são compatíveis com múltiplas hipóteses que possuem as mesmas previsões, o cérebro se funciona como uma interface moduladora da consciência e não sua fonte, também teria como critério as correlações entre estados conscientes e áreas cerebrais. Luiz, primeira informação sobre a famosa frase de que correlação não é causalidade, isso não é um mantra absoluto, tá? Existem várias formas da gente interpretar isso, mas a gente vai dizer que sim, correlação não é causalidade naturalmente, obrigatoriamente. Tá? Agora, existem critérios para a gente entender que uma correlação, tá? É sim uma causalidade, ou seja, aqueles dois eventos que estão correlacionados podem sim um ser causador do outro, tá? Acontece que inicialmente a gente descobre essas coisas através de uma correlação e com mais evidências, com um mecanismo muito bem estruturado e compreendido, a gente pode chegar à conclusão de que sim, A foi causador de B e eles estavam então correlacionados ali temporalmente, ou seja, quando A acontece ao mesmo tempo que B acontece, isso é uma correlação. E, portanto, eu não posso naturalmente partir do princípio de que se porque A aconteceu ao mesmo tempo que B, A causou B. Não, com certeza não. Mas nós podemos sim, devido a alguns critérios, falar que A aconteceu ao mesmo tempo que B e A causou B. Isso é possível, tá? Aqui. Disso, eu extraio que a hipótese do cérebro enquanto gerador não possui evidências exclusivas que possam favorecer tal hipótese em função das demais. Veja, um argumento normalmente usado para encaixar a consciência, e aqui refiro-me à experiência subjetiva, ou qualia, no cérebro, é de que lesões em regiões específicas geram resultados específicos, e se a consciência fosse independente do cérebro, isso não ocorreria. Mas eu entendo que uma semelhante retórica é um espantalho. Se eu danificar uma área de uma televisão relacionada ao som, partes relacionadas ao som serão danificadas e gerarão problemas específicos. Isso não significa, entretanto, que um jogo de futebol seja gerado pela televisão, apenas porque sua transmissão foi distorcida. O jogo permanece íntegro. O que quero dizer é que as mesmas previsões e correlações cerebrais são compatíveis tanto com o cérebro, enquanto gerador da consciência, quanto seu filtro. E o cérebro, enquanto gerador, não me parece apoiado por evidências exclusivas que só a ele pertencem. Mas o cérebro, enquanto filtro, faz previsões exclusivas, como ocorre na lucidez terminal, hidrocefalia extrema, experiências de quase morte, etc. Apesar da limitação metodológica, são indícios que contrariam as previsões causais de integridade cortical proporcional à experiência subjetiva. E minha pergunta principal é: como você vê o estudo atual da consciência e da experiência subjetiva? Aí eu falei, pergunta boa, longa, mas boa. E ele falou, perdão, é que eu sou autista e tenho uma dificuldade em me expressar de forma objetiva. Não era pra você se desculpar, eu
Foi só uma piada. Mas enfim. Pergunta é muito boa, porque isso me lembrou, sabe quem? Isso me lembrou, eu até pesquisei aqui pra não falar o nome do cara errado, né? Me lembrou um cara chamado... cadê aqui o nome dele? Agora sumiu. Jesus amado. Perdão. É de um documentário que tem na Netflix, né? De um cara que ele tem um documentário chamado Revelações Pré-Históricas. É o jornalista Graham Hancock. E esse cara... ele faz uma série de distorções históricas e de arqueologia e tal pra tentar provar uma teoria dele, um ponto dele. E não tô dizendo que você tá distorcendo nada, Luiz. Não tô dizendo que você é uma pessoa de má índole, tá? Tal qual as distorções que esse jornalista faz. Não é isso. Mas é que tem uma cena desse documentário, e eu assisti porque... quer dizer, uma série documentário, né? E eu assisti porque um amigo falou, cara, tu tem que assistir esse negócio. Esse cara é revolucionário, né? E eu pensei, lá vamos nós, né? Porque com certeza a revolução científica ela estaria na Netflix. Aí começo a assistir, eu e minha esposa, a gente faz uma pipoquinha, um chimarrão, vamos assistir. E aí tem uma cena, bem assim, perto do começo já, em que o cara fala a frase mais genial de todas. Fala, bom, como é possível que povos em lugares tão diferentes, né? Os gregos antigos, os sei lá quem, os caras aqui na Amazônia... que nunca se comunicaram. Como é possível que eles possam fazer vasos, né, com desenhos muito similares se eles nunca se encontraram antes? E a hipótese dele é de que um povo ancestral passou por diferentes civilizações ensinando tecnologia para essas civilizações. Como se os indígenas de determinadas regiões fossem incompetentes e os indígenas de outras fossem mais competentes, daí eles viajaram o mundo para ensinar os outros. E olha que interessante. A teoria dele é uma furada. Por que é uma furada? Ele mesmo explica o porquê a teoria dele é uma furada logo no começo. Porque ele não tem evidência disso. E a ideia do documentário dele é que ele viaja por aí tentando provar que um povo passou ensinando os outros, né? Mas ele, antes de começar isso, ele fala, bom, um argumento que os cientistas costumam dar para justificar isso é de que como todos nós somos seres humanos e, portanto, somos biologicamente muito parecidos, né? E que o mundo natural tem coisas muito parecidas, existe talvez um número limitado de coisas que a gente pode identificar na natureza, né? E, portanto, como somos biologicamente similares, é provável que a gente gere experiências similares, mesmo sem nunca termos nos conhecido. Isso é, um círculo se parece um círculo, independentemente do nome que você dê para ele, aqui na Grécia, na Mesopotâmia, qualquer lugar. Um vaso, né? Ele vai ter uma função, ele vai ser parecido, apesar de eu fazer ele de um ornamento diferente que seja aqui ou no Egito Antigo, na Grécia Antiga, né? Esses desenhos de formas geométricas, eles podem acontecer em diferentes povos porque existe um número limitado, talvez, de formas geométricas que pessoas de povos antigos conseguiam identificar na natureza. E aí ele conclui com a seguinte frase: mas isso não me convenceu. Por que não? Baita de um argumento. É um argumento fundamental, é um argumento incrível. E nós temos as evidências disso. Ora, esses povos nunca se encontraram. Não temos nenhuma evidência de que esses povos tenham tido contato. E eles criaram coisas com fórmulas com formatos geométricos similares. Provavelmente porque temos todos o mesmo cérebro, né? Porque uma pedra é uma pedra, ela pode ser de um material diferente, uma pedra é pedra, fogo é fogo, né? O céu, ele é azul, né? A depender do lugar do mundo que eu tô, das estações do ano, ele vai ter uma coloração, mas o céu é azul, no dia nublado fica cinza e à noite fica escuro. Então existe uma limitação que a gente tem na natureza. Logo, eu posso nunca ter conhecido o outro povo. A chance de eu ter olhado para as estrelas e falado, pô, vou fazer um desenho sobre isso. E o cara lá na Grécia Antiga ter olhado para o céu escuro, cheio de estrelas, e pensar, vou fazer um desenho sobre isso. É muito grande. E aí ele olha para todas as evidências empíricas e fala, mas isso não me convenceu. Só que ele não justifica o porquê que não convenceu. Ele só fala, não me convenceu. Aqui, Luiz, eu identifico uma coisa muito similar na sua, que é, ora, um argumento comum que a ciência, né, de modo geral, dentro dos campos das neurociências, entendem
do porquê o sistema nervoso, não o cérebro, tá bom? O cérebro é uma coisa que tem dentro da sua cabeça, mas nós somos animais, né, que funcionamos à base de um sistema nervoso, tá? E eu, então, acho que o meu sistema nervoso, ele não gera a minha experiência subjetiva de existência, né, minha consciência. E aí um argumento clássico que as pessoas vão dar é, ora, se eu fizer a engenharia reversa, e veja, Luiz, essa é de fato, uma limitação uma limitação epistemológica das neurociências a gente não consegue fazer o caminho da engenharia, né? A gente não consegue acompanhar o desenvolvimento da consciência, é impossível, porque a gente não consegue, enfim, perguntar a um feto, a gente não consegue perguntar a um bebê e ele me responder com as palavras que eu acredito que tenha o significado que eu quero que tenha. Então a gente não consegue perguntar certas coisas, da mesma forma que a gente não consegue perguntar a um rato, e por isso a gente não vai falar que o rato tem autismo, que o rato tem ansiedade, coisa do gênero. A gente vai falar que são modelos de autismo, modelos de Alzheimer, modelos de ansiedade, porque não tem como confirmar efetivamente. Então, a gente tem essas observações, mas como é que a gente identifica, então, no estudo da consciência? A gente faz o caminho reverso, a gente vai, de fato, pelas lesões no nosso sistema nervoso. Por quê? Porque como eu não consigo fazer o processo da montagem da máquina, me sobra a engenharia reversa. Então, leitura básica, leitura inicial, Mentes Diferentes, de Eric Kandel, tá? Laureado com o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia. Ele, nesse curto livro, disseca bastante esse debate sobre como entender a experiência humana. Ou seja, como é que a consciência ela é montada. E ele fala, olha, de fato, a gente não tem como fazer este caminho, mas a gente tem como ir da frente para trás, a gente tem como voltar. E ele vai passando por diferentes tipos, tá, de lesões encefálicas, tá, diferentes tipos de doenças, transtornos mentais, tudo bem? Então, ele vai passando por isso porque esta é a forma empírica com a qual a gente consegue investigar isso. Então, como é que eu enxergo o estudo da consciência? De fato, o nosso cérebro não é a nossa consciência, o nosso corpo forma a nossa consciência e, logicamente, ele depende do ambiente para ter o conteúdo que ele vai processar nessa experiência. Vou dar um exemplo prático. Eu tinha um primo, e falo tinha porque infelizmente ele veio a falecer, que ele nasceu perfeito. Vamos colocar desses termos, bem leigo, bem simples, perfeito, saudável. Por um erro médico, esse meu primo, ele perdeu a visão, perdeu a audição e perdeu a possibilidade da fala quando ele era um bebê, poucos meses após o nascimento saudável, nascimento pleno dele. E ele nasceu, inclusive, de uma gestação de gêmeos, né? Ele e a irmã dele. Vou preservar os nomes. E minha prima, então, saudável também, tal qual ele, só que ela não precisou dos atendimentos médicos que ele precisou e por erro médico ele acabou tendo o desfecho que teve. E ela se desenvolveu saudável, hoje tá ali, né, adulta e tal, jovem adulta. E ele nunca teve visão, quer dizer, teve, né, nos primeiros meses de vida. Mas enfim, vocês entenderam. Então, de forma geral, ele nunca teve visão, audição, fala. O contato que nós tínhamos com ele, a forma de comunicação, era o tato. Então, o tato das costas da mão com a pele do rosto dele, o afago na cabeça. E ele emitia alguns tipos de sons, gemidos, que, tal qual com animais em experimento, a gente não pode confirmar pela fala, porque eu não posso perguntar e ele me responder diretamente. Eu subjetivamente infiro que isso era agradável ao meu primo. Por quê? Porque ele respondia com gemidos e sons que a gente infere que eram sons agradáveis, tá? E aí eu te faço de fato essa pergunta: como era a consciência dele? Existia ali uma matéria de reflexões e pensamentos? Existia uma consciência que se questionava sobre a situação em que ele estava? Se perguntava do tipo, mais um dia, tô indo dormir? Existia isso? Bom, eu vou inferir que não. Por que eu vou inferir que não? Tá? Porque não houve um desenvolvimento da linguagem. Também não pudera, porque ele não tinha como ver, ouvir, nem falar. Claro, algumas coisas, né, você talvez consiga condicionar o organismo.
tá? Porque é uma questão de estímulo e resposta. O cérebro ainda funciona em algum grau. Ou seja, se quando eu bato na mesa 2 vezes, eu recebo um calor ao meu redor, o meu organismo passa a entender que 2 batidas é isso. Mas não existe ali uma comunicação complexa. Então eu entendo o seu argumento, tá? Mas a grande questão é, percebe como, de fato, pela lesão, né, pelo dano ao sistema nervoso, pelo dano aos... E aí, por isso que eu falo que o corpo, a sua consciência, ela não é um produto só do seu sistema nervoso. O seu sistema nervoso depende da sua periferia também. Então, sem os tímpanos, né, sem o martelo, bigorna, você não vai conseguir coletar adequadamente os estímulos audíveis. E, portanto, a audição vai estar afetada. Né? O que é a sua visão? Você não está vendo algo, você está vendo o reflexo de luz de algo que passa a ser coletado através da periferia, seus olhos, que vai ser transduzido isso em energia e o seu córtex occipital vai interpretar. Mas perceba, então entendo o seu argumento do filtro, mas perceba que essa minha consciência visual, essa minha consciência da visão do mundo, depende, em última instância, do meu cérebro. Depende, em última instância, do meu córtex visual. Deu para entender? Então, entendo a sua perspectiva, mas recomendo essa leitura. E por que eu recomendo essa leitura? Porque talvez você esteja certo. Publique, estude, encontre evidências, né? Talvez inicialmente num campo filosófico, né? E posteriormente empírico. Mas até onde nos constam as evidências, o organismo físico é a matriz geradora da nossa consciência, diríamos assim, porque apesar de dependermos do objeto externo para termos o que processar, sem o nosso organismo, não há ali processamento algum, porque não há onde ser processado. Então, não há como eu dizer que a minha consciência ela é externa ao meu corpo, né, de forma imaterial, porque não tenho prova nenhuma disso. Também não tenho como dizer que é alheia ao meu corpo, porque se eu danifico determinadas estruturas do meu organismo, o que seria uma consciência adaptativa, uma consciência normativa, né, que consegue fazer certas funções, que é o que um ser humano saudável, normal conseguiria fazer, essa pessoa já não passa a ter essa função. Logo, temos uma evidência empírica. E aí temos a complicação do seu ponto, Luiz. Deu para entender? Então, um exemplo clássico, e Eric Kandel fala sobre isso, eu tive a oportunidade de ver isso em prática durante a minha iniciação científica, na graduação ainda. Pacientes afásicos, por exemplo. Pessoas vivas, enxergam, escutam, interagem, né? Escutam tudo que você está falando. Conseguem até, muitas vezes, a depender do tipo, claro, de lesão, né? Falam e tal. Mas na hora em que você está pedindo ali o exercício, as coisas já não fazem mais sentido. Então, você dá ali, né? Você fala com a pessoa, ela tá te ouvindo, ela tá te vendo, ela tá te ouvindo, ela sabe o teu idioma, obviamente. E aí você pega ali um objeto, né? Uma folha, com um desenho de um patinho, o desenho de um limão e o desenho de uma casa. Você fala, agora circula o patinho, circula o desenho do pato, tá bom? A pessoa não consegue. Olha pro pato, só olha pro pato, porque você tá ali com, né, um aparelhinho, você tá traqueando o movimento da íris do olho dessa pessoa. E ela não olha pro pato, ela olha pra folha toda, ela tá escaneando a folha toda porque não há significado ali pra ela. Isso a depender, claro, se de qual área ela lesionou, né? Se foi a área de Broca e tal. Então, são áreas do cérebro cuja função da consciência de interpretar a linguagem, a matriz biológica, física disso, foi lesionada. Então, era só um filtro ou era de fato a geradora daquilo? Deu pra entender? Então, claro, não foi o meu cérebro que inventou a língua portuguesa.
Não foi. Não foi o meu cérebro que gerou o mundo ao redor. Não foi. Mas, sem a minha matriz biológica, não há consciência alguma para processar os estímulos externos. E o grande problema, Luiz, com analogias, muitas das vezes, analogias funcionam, analogias são didáticas, mas nós não somos televisões. Então, muitas das vezes, a analogia ela pode ser útil para educação, ela pode ser útil para simplificação de coisas e aí entra num debate mais complexo, mas nem toda analogia serve porque nós não somos o objeto da analogia. Então, analogias têm sua função, mas elas nem sempre são plenamente possíveis. Deu para entender? Bom, isso estava na minha DM, então eu vou agora pausar aqui para eu poder acessar as caixinhas de fato que vocês me mandaram. Fechou? Bom, então agora eu já estou aqui com as caixinhas de vocês e, inclusive, espero que essa discussão toda ali que eu tenha dado tenha servido de alguma coisa, tá? Mas enfim, sim, na construção da consciência eu sou uma pessoa bem biológica nesse sentido, tudo bem? E sobre o meu primo, fiquem todos tranquilos, ele já partiu para o paraíso, ele morreu com 15 anos de idade, alguns anos atrás, tudo bem? Bom, vamos lá então. Aqui, primeira pergunta. Terapia do esquema, né, do Jeffrey Young, é eficaz para algum desfecho clínico? É superior à terapia cognitivo-comportamental em algo? Interessante essa pergunta, tudo bem? Principalmente porque vocês têm excelentes recomendações de pessoas do campo da terapia do esquema com materiais em português para conversar, que são os membros da família Weiner, a família que trouxe a terapia do esquema para o Brasil, né? Ou melhor, levou. Eu não estou no Brasil mais, né? Levou para o Brasil. A terapia do esquema, ela carece, tá, de evidências clínicas de boa qualidade. Eu sei que o Leonardo Weiner, ele, no doutorado dele, pesquisa a terapia do esquema, né? E eu sei que ele recebeu uma grant também para fazer um ensaio clínico em terapia do esquema. Então é uma área emergente. Agora, apesar do estado atual das evidências carecerem de validade interna, né, que a gente fala, ou seja, a confiança metodológica dentro dos ensaios, ela passa a ser uma excelente escolha, por exemplo, para pacientes com transtorno de personalidade borderline. Por que eu falo que é uma excelente escolha? Não como uma primeira linha de intervenção, mas porque a primeira linha de intervenção, que é a terapia comportamental dialética, chamada DBT, né, ela tem uma estrutura, né, da qual corresponde às evidências. Deixa eu simplificar para vocês. Eu sou do campo, eu pesquiso, né, dor, e eu tenho um interesse especificamente em hipnose. Aí a gente tem lá evidências de hipnose para síndrome do intestino irritável, tá? SI. Aí o cara, aí no Brasil, tá com sintomas intestinais e tal, tentou diagnóstico, tentou um monte de coisa, fez exame, tudo e nada, chega no resultado, é síndrome do intestino irritável. Beleza. Aí ele escuta num podcast de um loirinho metido a psicólogo que hipnose ajuda SI. Né? Em pacientes refratários, mais de 12 meses sem resposta ao tratamento médico e nutricional, o paciente está, então, com uma recomendação clínica para hipnose. E aí ele procura aí no Brasil um hipnoterapeuta, ele joga no Google hipnoterapia e a cidade dele, e aparece lá um cara formado em alguma escola, né, de hipnose clínica, numa dessas escolas famosas assim, essas escolas que cobram 10, 13 mil reais por um curso de hipnoterapia de 7 dias, essas escolas assim bem picaretas, sabe? Mas famosas e tal. E aí, o cara vai num desses hipnoterapeutas que tem brochezinhos, caramba, da escola, e faz lá o famoso, né? Sessão única, ou 3 sessões, pacote de 3 sessões de hipnoterapia por 4 mil reais, 5 mil reais, isso quando não vende 5 mil reais a sessão, que aí é o charlatão top do top. E aí o cara faz regressão à causa inicial do problema, né? Aí ponte ao futuro da regressão e deu, né? Ressignifica memórias no passado ali e foi. Sendo que as evidências clínicas de que hipnose funciona para SI não tem nada a ver com isso. O tratamento de hipnose para SI não tem nada a ver com isso.
Então, eu posso dizer que o paciente vai ter a mesma resposta? Que aquelas que o ensaio clínico randomizado falou que tinha? Não, porque o tratamento não teve nada a ver uma coisa com a outra. O butico não teve nada a ver com a calça. O que isso quer dizer, Felipe? Ora, eu fiz aqui um ensaio clínico de antidepressivo para transtorno X. E os caras tomavam sertralina, 50 miligramas, sei lá. Inventa uma dosagem. Aí eu chego no consultório e o cara fala, não, então, ó, sertralina funciona, né? Aí a gente vai potencializar ela com um remédio homeopático. Então você toma 5 ml de sertralina e esses 3 homeopáticos aqui. Porque a sertralina funciona para aquela condição. Foi na mesma dosagem? Foi no mesmo tempo de tratamento? Não. Então, aquele artigo científico, aquela evidência, ela não corrobora, ela não sustenta, ela não endossa a prática que o cara achou. Então, as evidências de terapia comportamental dialética para transtorno de personalidade borderline, elas endossam uma prática que ela, em geral, é terapia e grupo de habilidades. Grupo de habilidades em DBT é fundamental. Só que grupo de habilidades é, de modo geral, difícil de achar e caro. Caro não é que é caro, não estou querendo botar valor no preço das pessoas, do trabalho das pessoas. É que a gente vive num país, né, ferrado. O Brasil é um país pobre. Não, o Brasil é uma potência, Felipe. É nada. É um país ferrado, endividado, pobre pra caramba. A maior parte da população é pobre, lascada. É isso, a população brasileira é pobre, culpa do governo. Um governo horroroso, desde sempre. É isso. Então, é caro, pô. Vamos falar que o tratamento em saúde mental não é, de certo modo, elitizado? É, pô, claro que é. Então, a gente sabe que é caro e, portanto, a gente sabe que tem pessoas sofrendo que não vão ter condições de acessar um grupo de habilidades. Por mais que muitos psicólogos façam um trabalho maravilhoso, muitos outros façam um trabalho no máximo possível acessível. Ainda assim, caro para muitas pessoas. Gente, eu já atendi online, cara, pacientes que tu fazia, né, de um certo modo ali, ou gratuito, né, ou condicionado a pessoa fazer alguma coisa, uma doação de uma cesta básica que fosse por mês, ou menos que isso, para você ajudar a pessoa, mas você também às vezes não fala assim, não, tô dando de graça, para você trabalhar a autoestima da pessoa também no sentido de eu tenho condições da minha própria subsistência, da minha existência e tal. Em que o cara abria a câmera e tal, você via que era uma casa muito simples, e aí você jogava no Google ali, cara, né, terapia online, tu jogava no Google, e cara, dava em lugares que, assim, era literalmente o meio do nada, em que você se surpreende da internet funcionar lá por uma chamada de vídeo, entendeu? Não é, é por quê? Porque a rua era de chão batido? Não, nem tinha a rua direito, entendeu? O carro do Google Maps, ele passou mais ou menos de longe, assim, tu viu lá, ó, assim, naquela distância ali, ó. Deu pra entender, pessoal? É difícil, cara. E aí você vai falar de saúde mental pra todo mundo? Não tem. Então, qual que é uma segunda opção quando o tratamento padrão ouro está prejudicado, contaminado? Cara, tem um monte de notificação de mensagem chegando aqui. Me deixa pausar isso aqui, pessoal, só um segundo. Perdão aí, eu precisei pausar, mas é porque o WhatsApp da minha esposa estava aberto aqui no computador e tava uns barulhos de notificação chegando, precisei fechar. Então, a ideia é, cara, se DBT tá prejudicado, se o cara só tá fazendo a terapia com um psicólogo de DBT, mas ele não tá indo no grupo de habilidades, a evidência, ou seja, a estimativa do efeito que aquela terapia tem sobre essa população tá afetada. Aquela prática já não está mais endossada pela evidência disponível. Então, qual que é a segunda linha que eu recomendaria para um paciente meu de DBT? Claro, tem que ver se o cara tem condições, tem que ver o caso específico, né? Mas, de modo geral, terapia de esquemas. Terapia de esquemas, com certeza, tá? Então, diria que essa é uma excelente procura para terapia de esquema. Agora, uma outra coisa que a gente tem que entender, gente, que terapia de esquema, ela é de modo específico, né? Ela é muito recomendada para quadros de transtorno de personalidade, que são muito difíceis de fazer em ensaios clínicos, tá? Porque é difícil você recrutar essa população. É muito difícil deles responderem a qualquer tipo de terapia, tá? De modo satisfatório, assim. Então, é meio que uma coisa do tipo...
a gente precisa dar algum tipo de tratamento para essas pessoas. O que a gente vai fazer? TCC, elas não reagem em nada, né? Elas não vão responder. Então, de certo modo, para muitos campos, eu diria ainda que a terapia experimental, a terapia de esquemas, ela é experimental para muitas coisas e para outras a gente tem ali evidências quase que anedóticas, tá? Mas ainda assim, é um campo onde outras terapias nem fizeram estudo nenhum. Então, é uma opção ainda assim existente, tá? Vamos lá. O que acha é complicado. O que acha de psicoterapia interpessoal para depressão? Vale a pena aprender? Vale a pena aprender se você trabalha, né, de fato com um transtorno depressivo maior, se é um quadro que você recebe muita clientela. Recomendo aprender. Por quê? Porque terapia interpessoal é uma segunda, terceira linha de intervenção para quadros de depressão maior, tudo bem? Então, obviamente, a gente vai entender que a primeira linha de tratamento para essa população é terapia cognitivo-comportamental ou medicação antidepressiva, a depender do caso, as duas concomitantemente. E uma segunda linha de intervenção psicoterápica é a terapia interpessoal. Então, realmente recomendo que vocês aprendam. Felipe, você sabe aplicar terapia interpessoal? Não sei nada, mas recomendo. Tô aqui eu. Como é que fala? Como é que é? Sujo falando mal lavado, né? Então, sujo falando mal lavado, seu desconexo da literatura, você deveria aprender em terapia interpessoal. Você sabe, Felipe? Não. Então, fica aí uma lacuna do meu conhecimento prático, tá? É normal pensar demais, tipo, ao ponto de não conseguir dormir de tanto pensar? Cara, olha o jeito que tu me escreve essa pergunta. É normal, Felipe? Tipo, do ponto de não conseguir... Cara, você escreve até do jeito já dando uma conotação negativa do tipo, olha só esse prejuízo aqui, eu não consigo dormir. É normal? Não, pô. Pelo amor de Deus. Isso é uma pergunta ou é uma pergunta retórica? Tu já sabe a resposta, cara. Claro que não. Procura terapia cognitivo-comportamental. Sensacional para esse tipo de demanda. Na faculdade de psicologia tem muita matemática? Não tanto quanto deveria. Tem quase nada, na verdade, tá? As pessoas falam que tem matemática no curso de psicologia, estão mentindo. Não tem nada que te preocupar, tá? Deixa eu até aqui... Calma aí. Eu, por exemplo... Se quer ver essa equação aqui, ó... Na graduação, tá? Eu tive que estudar por fora. Mas eu não vi isso daqui na graduação. Eu acho que nós deveríamos ver. E eu não me lembro de ter visto. Cadê aqui? Aqui. Não me lembro de ter visto, tá? O equilíbrio de Nernst, não me lembro de ter visto. Tive que procurar por fora. Então, cara, se nem isso daqui eu vi na graduação, eu suponho que a gente não aprenda tanto quanto deveria, tá? Então, é isso. Vamos lá. Então, respondendo de forma curta e direta, não tem quanto deveria. Aqui, alguém me mandou um vídeo que quer que eu opine. Bom, aqui não vai ser o caso, né? Tem alguma dica amorosa? Tô precisando de ajuda. Escreve aqui o Wallace, né? Então, Wallace, uma dica amorosa, cara. Olha, eu diria o seguinte. Antigamente eu diria de uma forma diferente, mas hoje eu tenho uma opinião talvez um pouco mais egocentrada. Foque em ser um homem que cuide dos seus relacionamentos e que tenha uma perspectiva relacionamental focada na família ser construída, não no ambiente ao seu redor. Isso inclui você demonstrar confiança e segurança para a parceira que você encontrar, de forma a entender que você e ela são os objetos mais importantes da sua perspectiva de vida. Acima de trabalho, outras coisas. Claro, se você tiver uma pública profissão de alguma fé, sua fé, ela supõe que virá antes e, ok, isso está dentro do combinado, isso não tem problema. Mas isso inclui, por exemplo, você priorizar sua parceira, né, ao sofrimento dos demais. Então, estou na rua e tem algo de ruim acontecendo. É a tropa da omissão de socorro.
Então é focar na sua família. Há a possibilidade de eu intervir com a garantia de que isso não vai prejudicar o meu núcleo aqui próximo? Não há. Tome a decisão que lhe couber, tá? Mas, aqui ó, escolhas e consequências. Essa é uma dica amorosa. Uma dica amorosa é você dar a confiança à sua parceira de que se você for um bom parceiro, você vai garantir que o maior medo dela, que provavelmente é de que você morra ou suma, né, não vai acontecer. Essa é uma coisa sensacional, é você dar segurança à sua parceira de que ela pode investir os sentimentos dela no relacionamento, porque você vai estar aqui tempo suficiente para que vocês desfrutem disso. Uma outra dica é que você perceba, né, que ela está, todo dia que ela está com você, ela está gastando o tempo dela de vida. O que significa que você não pode defraudar as emoções dela. Ou seja, eu não posso me aproveitar das emoções de uma pessoa. E por isso ficar pulando de galho em galho, e essa é uma dica, uma opinião minha, você pode ignorá-la completamente, é de que se você está pulando de galho em galho de relacionamento, você é uma pessoa ruim. Na minha perspectiva pessoal, claro, não como psicólogo, mas agora como Felipe, você é uma pessoa ruim, você é uma pessoa de um caráter duvidoso, né? Ou talvez da ausência desse caráter e da honra pessoal. Então, não defraude a emoção das pessoas, entre num relacionamento amoroso se você tiver a pretensão e de fato a intenção de efetivar alguma coisa com essa pessoa, mas aproveitando aquele período para conhecê-la de uma forma profunda, antes de querer, enfim, fazer algo mais louco com essa pessoa, tipo ter um filho, dividir um apartamento ou coisa do gênero, ou dividir sonhos, principalmente com essa pessoa, ou financiamentos, né? Também é importante. Tenha intenções claras do que você quer com essa pessoa. Outra dica amorosa, cara, seja um cara agradável, sabe? Não seja, cara, não é a melhor das intenções de usar essa fala. Não seja um homem fresco. Pô, Felipe, mas falar isso é um retrocesso cultural. Caguei. Não seja um homem fresco. Não seja um homem fresco. Não seja um homem fresco. Repita isso na sua cabeça e ponto. Tudo bem? Existe um mundo no Twitter, existe um mundo no mundo real, tá bom? Provavelmente a sua parceira vai gostar de um homem do mundo real. Um homem que vai estar ali por ela, que vai ser bom em resolver problemas, vai ser um cara disposto a escutá-la, tudo bem? E que não vai se importar de ser pra frente, entendeu? De resolver problemas, de se colocar em situações diferentes no cotidiano, de fazer coisas, de buscar ter objetivos, entendeu? E de ser um cara firme, não ser um banana, não ser um frouxo, tudo bem? Para ser um bom parceiro amoroso, você não tem que ser um cachorro que segue todas as instruções do dono. Você tem que enxergar a sua parceira não como sua dona, tá? Mas como sua parceira metade para algum objetivo em específico. Então seja alguém admirável, tudo bem? E pessoas frescas não são pessoas admiráveis, então não seja fresco, tudo bem? Essa é uma excelente dica amorosa. E no mais, paga o jantar. Não tem dificuldade nenhuma. Mas pagar é caro, Felipe. Não seja otário. Você não tem que levar uma parceira amorosa, uma pretensão amorosa no lugar mais caro da cidade. Você não precisa disso. Você só precisa ser organizado. Só isso. Uma pessoa organizada, uma pessoa higienizada, uma pessoa que tenha 2, 3 assuntos mestre aqui, ó, pra, entendeu? Passe, cara. Homem em encontro amoroso bem sucedido, ele é camisa 10, cara. Ele não é, entendeu? Ele é o Alan Patrick, ele não é o Borré, entendeu? Não é chute ao gol, ele é Alan Patrick, ele aqui, ó. A bola caiu no pé, passou, entendeu? O assunto não tem que ficar na tua boca, meu amigo. O assunto tem que ficar na boca da parceira. Tu só coletou uma informação, deu uma esquivada, devolveu uma pergunta. Faça perguntas e acabou, cara.
Não tem, meu Deus do céu, eu não entendo dificuldade. Claro, como psicólogo clínico, a gente entra na perspectiva de mundo do paciente e vai desenvolver a empatia com aquele paciente, mas no mundo prático, onde eu não tô na minha clínica, meu amigo, onde eu encerrei ali a atividade no CRP, no mundo real, pelo amor de Deus, não tem dificuldade nenhuma em você ir no encontro amoroso. Hoje, é claro, eu sou um homem casado, eu posso falar isso com propriedade, que eu já tenho maior compreensão. O Felipe do passado era um animal, né? Não era fresco, pelo menos, mas era um animal. E hoje... Camisa 10, meu amigo. Aqui, ó. Entendeu? Tu não tem que ser o Haaland. Não precisa. Tá bom? Tu tem que ser ali o... Como é que é o nome do belga aquele, do ruivinho? Putz, esqueço o nome dele. De Bruyne. É o De Bruyne, meu amigo. É passe. O papel do homem é passe, não é ataque, é passe. Acabou. Bom, feito isso, vamos lá. Essa aqui é fácil. Neuropsicanálise é pseudociência? É. Neuropsicanálise é a coisa mais idiota que existe. Neuropsicanálise tá ali com a constelação familiar e a fisiognomonia, entendeu? É assim que fala? Fisiognomonia? É isso aí. Que é a leitura da personalidade, das coisas da pessoa, através do formato facial. O pezinho no racismo ali, né? Na eugenia. Cara, neuropsicanálise, ela parte de um pressuposto para tentar construir evidências que confirmem ele. Ela não tem nada de método científico. Ela parte de uma ideia, de que as ideias psicanalíticas, sobretudo freudianas, estão certas, e aí eu procuro evidências que corroborem com isso. É a definição de viés da confirmação. Felipe, mas como é que eu posso saber disso melhor? Assiste o meu vídeo, Refutando a Psicanálise, parte 1. Tem 3 horas lá falando sobre esse tema e neuropsicanálise. Entra nele, tudo bem? Bom, vamos lá. Lá ele. Por que até hoje... outra aqui de psicanálise. Bom, não psicanálise especificamente, né? Mas por que até hoje as abordagens psicodinâmicas ainda não têm evidências? Elas têm evidências. A questão é essa. As abordagens psicodinâmicas têm evidências. O que é, Felipe, o que é uma evidência, né? Uma evidência é um pedaço de papel, hoje em dia, de modo geral, digital apenas, em que você coleta uma fofoca sistematizada. Uma fofoca que vem com um título, nome de autores, a universidade onde eles trabalham, um resumo estruturado, né, de no máximo 250 a 300 palavras. Aí você tem uma introdução contextualizando sobre o que você está falando, uma sessão de metodologia dizendo o que e como você fez, uma sessão de resultados dizendo o que aconteceu, uma sessão de discussão onde você compara o que tu achou com o que já tem publicado e uma conclusão que é a tua opinião baseada no que você achou ou, enfim, a tua ideia. Isso é uma evidência. Essa evidência não necessariamente é boa, porque você pode ser um pesquisador ruim ou a evidência pode ter simplesmente sido por acaso ou, enfim, coisas do gênero, tá? Ou pode ser uma evidência muito boa e ela, de fato, sustenta adequadamente o que ela se propõe a responder. Por exemplo, nesse caso que você está querendo saber, né, que dá para saber pela estrutura aqui da sua pergunta, as terapias psicodinâmicas, por que elas não têm evidências de efetividade e segurança, né, que façam elas serem recomendadas para o tratamento de transtornos mentais e zis, as. Dentro da PBE, tá, da prática baseada em evidências, um dos 3 pilares é você entender a melhor evidência científica disponível, tá bom? Então, quando a gente fala que não tem evidências que justifiquem o uso dessas intervenções psicodinâmicas para nada, né? A gente está falando que é o seguinte, olha, cara, se eu sair da melhor evidência para a pior evidência, e aí as evidências de terapias psicodinâmicas elas vão estar nessa borda aqui embaixo, é implausível, improvável que a melhor opção que eu tenha para recomendar para um paciente vá ser as terapias psicodinâmicas, que tem evidências com problemas de validade interna, problemas de validade externa, blá, 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 blá. Acontece que pode ser que em algum caso a melhor terapia recomendável para um paciente seja a psicanálise? Pode. Dentro do paradigma da PBE, com certeza. Pode ser.
Vai ver, o cara já testou terapia cognitivo-comportamental, medicação psiquiátrica, as duas juntas, eletroconvulsoterapia, a terapia aceitação e no compromisso. O cara tá desempregado e o único psicólogo da cidade que atende ele é um psicanalista. E o cara atende socialmente de graça nas quintas-feiras. Melhor terapia pra esse cara é qual? Bom, depende. Temos alguma evidência de que se ele simplesmente não fizer nada, ele vai melhorar? Se tivermos essa evidência prognóstica, esse histórico do quadro dele, aí talvez eu fale, olha, cara, só segue tua vida. Talvez seja melhor. Muitas das vezes, eu já recomendei pacientes que, cara, vai pra casa. Não faz. Só vai. Vai pra casa, ó. Leva esses materiais aqui, podem te dar alguns insights e tal, uns livros assim, né? Pega esse livro aqui, lê e tal, pode te ajudar. Mas, às vezes, né? São situações em que você tirar o cara da rotina dele pra fazer uma terapia que não tem evidência nenhuma e que te ajude, e que vai fazer esse cara perder um dia de trabalho por semana, ou esta mulher, geralmente uma mãe solteira e tal, pra receber um tratamento que não tem condições de ajudar ela, fazendo com que ela perca trabalho, ora... às vezes, recomendável que a gente aposte na história natural da doença e garanta que ela tenha comida em casa, né? Sobretudo quando são mulheres profissionais liberais, tipo diaristas e tal. Ou seja, ela consiga alimentar a família dela, ter um teto e tal, possa às vezes sair no final de semana, porque ela vai ter um dinheirinho que ela não perdeu 4 vezes no mês fazendo um tratamento sem evidência nenhuma, do que para um tratamento que não teria condições de ajudar ela. Para além dos vieses óbvios de se sentir acolhido, placebo, coisa do gênero, entendeu? Então, pode ser que em algum contexto muito específico, a pior evidência, que em geral vão ser as evidências desse tipo de terapias, seja a melhor evidência disponível? Pode ser. Pode ser que seja. De novo, prática baseada em evidência. Não existe. Se vocês verem isso em algum lugar, vocês estão diante de alguém doido. Não existe uma lista de terapias baseadas em evidências. Não é assim que funciona. PBE não é uma abordagem. PBE não é PBE é o jeito de pensar clínica. Tudo bem? Bom, feito isso, vamos para a próxima. Espero que eu tenha respondido. Então, tem evidência hoje? Óbvio que tem evidência. Elas só são ruins. Elas são bem ruins, é isso. E, de novo, foi o que eu falei no meu vídeo sobre psicanálise. O que talvez mais prejudique as perspectivas psicodinâmicas dentro de uma visão da galera da PBE, talvez não sejam nem as evidências clínicas em si, sejam as explicações idiotas que eles dão para os fenômenos do comportamento humano, para o fenômeno humano. Ou seja, são essas explicações sem pé nem cabeça, já refutadas, que não tem prova nenhuma. Então, enquanto não abandonarem isso, eles vão continuar tendo um problema. Agora, claro, para nível clínico, né, essas explicações, elas meio que... A gente tem uma passibilidade de dar um tanto faz, no sentido de que se a explicação estiver errada e o tratamento funcionar e for seguro e for custo efetivamente adequado, se a explicação está errada, dane-se. Por exemplo, terapia cognitivo-comportamental. Eu não tenho uma prova de que crenças nucleares existam, mas assumindo um cenário em que sim, a gente chega numa estimativa de efeito bem positiva para vários quadros clínicos, tá bom? Aqui. Perdi uma amiga recentemente que morreu sozinha em casa. Sinto muito. Aqui só diz Rê Martins. Então, Martins, sinto muito pela sua perda. E descobriram que ela era acumuladora só quando encontraram o corpo após o AVE. Fale sobre acumuladores. Bom, vamos lá. Eu não manjo nada sobre esse transtorno, tá? De pessoas acumuladoras. Eu vou mostrar aqui um paper que eu brevemente procurei aqui. Eu vi que eu passei por cima das perguntas e tal. Não me preparei, mas eu só joguei no Google assim, transtorno tal, e abri uma evidência. Então posso falar sobre isso. Mas eu não entendo muito desse... Não entendo muito, não. Eu vou ser honesto, não entendo nada. Eu entendo o óbvio, né? São pessoas que têm um sofrimento psicológico
desadaptativo suficientemente para impedir elas de que elas consigam se desfazer de posses, tudo bem? E eu vou dizer de um caso pessoal que eu pude conhecer. Eu cresci numa rua, tá? Em que eu tive o privilégio, eu diria, de ser uma criança que nasceu, morou desde o primeiro dia... Bom, o primeiro dia não, porque eu estava na maternidade, mas vocês entenderam, né? Desde o primeiro dia na mesma casa. Quando eu tinha 12 anos, ela foi demolida. Não, ela foi demolida, não. Ela foi vendida. Isso foi uma coisa absurda. Eu nunca vou esquecer essa visão de um trator vindo de madrugada, retirando a nossa casa e levando a casa inteira, que era de madeira, para um outro bairro de um casal que comprou a casa dos meus pais. Eu nunca vou esquecer essa visão maluca. Eu era criança e pensava, meu Deus, dá pra transportar casas por aí. E a casa foi lá, inteirinha. Até hoje, quando a gente passava naquele bairro lá em Itajaí, na cidade onde eu morava, dá pra ver a casa em que eu cresci, num outro bairro lá, inteirinha, perfeitinha. E aí construíram uma segunda casa, mas no mesmo terreno. Então eu nasci e cresci no mesmo terreno minha vida inteira. Minha vida inteira. Eu só saí de lá quando eu me casei e fui morar pela primeira vez, então, junto com outra pessoa que foi minha esposa. E na nossa rua tinha um cara, senhor polaco, cara, 2 metros de altura, grande, cara, grande. E a gente chamava ele de Aleluia, né? Porque, enfim, dentre a condição mental dele, ele repetia muitas vezes a palavra Aleluia enquanto ele conversava sozinho. E ele odiava ser chamado de Aleluia, e nós, crianças e depois adolescentes, enfim, todo mundo chamava de Aleluia, até os adultos, enfim, ele detestava. Enfim, nós, seres humanos pecaminosos, maldosos, horrorosos, a gente chamava de Aleluia, infelizmente. E ele era acumulador há muitos anos e a casa dele parecia um pequeno ponto de uma selva na rua. Então você tinha a rua com todas as casinhas, né, assim, de concreto, material e tal, todas bem ordenadas. E você tinha ali, né, casa, um terreno com árvores gigantescas, não grossas, árvores finas, gigantescas, né, com copa de árvore lá em cima. Uma casa de madeira toda quebrada e objetos, desde geladeiras, resto de qualquer coisa, telha, roupa, tênis, brinquedos, tudo vidro, tudo empilhado por todo o terreno, embrenhado com mato que crescia ao redor, as árvores, tudo. E teve um dia muito fatídico, inclusive, que meu pai estava voltando do mercado, ele tinha ido comprar alguma coisa. E meu pai estava trazendo uma sacola de, sei lá, pão e tal, e uma bombona d'água. A gente lá no sul chama de bombona. A bombona de 20 litros d'água. Eu não sei como é que vocês chamam em outros estados do Brasil. Santa Catarina, pelo menos, a gente chama de bombona. E ele passou pelo meu pai, e meu pai chegou estarrecido em casa. Falou, cara, vocês não vão acreditar, o Aleluia. Meu pai chamava de seu Aleluia. A gente só chamava de Aleluia, os mais íntimos, né? Meu pai tava passando e ele perguntou, olha, você pode, daquele jeitão dele, assim, o senhor pode me vender isso aí? Ele falava, ele era bem direto nas palavras, ele não montava muitas frases. E meu pai contou que ele olhou para ele e falou assim, o que, tu quer água? Tem ali, no mercado. Ele morava perto, a esquina que era onde ficava o mercado do nosso bairro. E ele falou, meu pai conta que ele falou, não. O casco. Ele só queria o casco, o plástico da bombona, não a água dentro. Ele queria só o plástico. E ele queria comprar o plástico, o casco da bombona. E teve um outro episódio em que nós passamos por ele, eu e alguns colegas da escola, e ele mostrou pra nós, porque eu não era tão maldoso assim, a gente só chamava ele de Aleluia, em que ele tinha um aquário. E ele mostrou pra nós esse aquário, né, cheio de, enfim, coisinhas dentro e tal. E uma caixa de sapatos também, que tinha pequenos ratinhos. Então eu não sei se ele tinha uma criação de ratos, ou se era só uma coincidência que aqueles ratos estavam lá, porque ele não se comunicou muito, mas eu nunca vou esquecer dessa visão na caixinha de sapatos do aquário com ratinhos ali dentro. Então, ele acumulava tudo.
até os invasores da casa dele. O que nós sabemos sobre esse quadro, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Quase que eu clico em parar a gravação sem querer aqui. O que nós sabemos, tá? Essa aqui é a última revisão sistemática com meta-análise publicada sobre o tema. Não sei se é a primeira, porque como eu falei, eu não entendo desse campo nada, entendo zero deste campo, então realmente não sei se existem outras ou se essa daqui foi a primeira, tá? Mas isso daqui... Perdão, isso daqui é o jornal científico que publicou a revisão, né? É o Journal of Psychiatric Research, ou seja, jornal de pesquisa psiquiátrica. Os pesquisadores da University of... Meu Deus do céu. Hertfordshire, suponho que seja assim que se fala. Hertfordshire, não sei como é que fala isso daqui. Em Hatfield, no Reino Unido. Publicaram esta revisão sistemática, isso é um tipo de pesquisa que busca a literatura empírica, ou seja, cientistas pesquisaram empiricamente, na prática, no mundo real, eles foram lá e investigaram esses pacientes e publicaram suas pesquisas, que a gente chama de pesquisas originais. Aí a revisão sistemática, ela junta sistematicamente toda a literatura sobre aquele tema para responder uma pergunta, tá? Então, esses caras fizeram isso. E a pergunta deles aqui, tá? Calma aí, cadê? Esse estudo, objetiva avaliar de forma compreensiva, né? O range, cara, como é que é a tradução de range, cara? Eu sei o significado de... Eu sei funcionalmente o significado de range, mas eu não sei a tradução literal de range. É tipo... Caraca, a amplitude, range, range é quando você fala, tipo assim, olha, a média é 10, vai de 5 a 15. 5 a 15 é o range, eu não sei a tradução disso. De intervenções psicológicas, incluindo TCC, para a redução dos sintomas, né, da sintomatologia do acúmulo, tudo bem? Bom, sendo assim... Eles investigaram aqui, né? Eles procuraram em duas bases de dados, Scopus e PubMed. O que, de certa forma, é um grande problema. Tá? É uma pesquisa que publicou pouquíssimas bases de dados, na verdade, e deixou uma das duas principais bases de dados fora, tudo bem? Se você pega o manual o Handbook de revisões clínicas... Meu Deus do céu, se você pega o Handbook de revisões sistemáticas de intervenções da Cochrane, você tem a recomendação de que minimamente se pesquise pela Embase e pela PubMed, tudo bem? Então, você tem que revisões sistemáticas de intervenções, que é este caso aqui, deixou de fora 50% pelo menos das bases de dados minimamente recomendadas pela Cochrane. Ou seja, não é que você só pesquisa nelas, mas pelo menos tem que pesquisar nelas. Eles então acharam um total de 260 artigos com, enfim, os critérios de pesquisa que eles fizeram e incluíram 41 artigos. Velho, isso é muita coisa. Caraca, isso é muita coisa. Pera lá. 41. Os caras incluíram 15% da busca de dado deles. É muita coisa, mas enfim, vamos lá. Por que eles fizeram isso, né? Bom, por quê? Porque... critério de estudo, tá. Então, critério de estudo, né? Para incluir, eles tinham que ter participantes que tinham diagnóstico desse transtorno, de acordo com o DSM-5. Ok. Tá. Ou, né, sintomas de acúmulo para estudos que eram de antes do lançamento do DSM-5. Beleza. Porque o DSM-5 ele é de 2013, se não me falha a memória, né? Então, estudos antes disso não usariam o DSM-5. Que tivessem recebido, né, o estudo tinha que incluir intervenções psicológicas focando nesse transtorno, né? Tinham que ter mensurado a severidade dos sintomas de acúmulo, ok? Por exemplo, né, o inventário de economia, de retenção, enfim,
É porque saving em inglês pode ser isso, né? De tanto de saving, de salvando, quanto saving de economizando, de guardando, né? Beleza. E o estudo tinha que ser escrito em inglês. Putz, outro grande problema numa revisão sistemática. Uma boa revisão sistemática não exclui artigos por limitação linguística. Enfim, outro problema. Nossa, não. Meu Deus do céu, cara. Olha, meu Deus. Aqui foi erro dos editores, tá? Olha isso daqui. Aqui é... gente, que isso? Isso é que sacanagem, pô. Não, pera aí, pô. Pera aí. Ai. Olha aqui onde é que tá a figura 1. Essa aqui é a figura 1. Isso aqui é o fluxograma da pesquisa. E aqui em resultados tá inserir figura 1 aqui. Para. Não. Tá de sacanagem, pô. Isso aqui é erro de editoração. Isso aqui é erro da revista. Isso aqui não é erro dos autores, não. Isso aqui os autores não têm culpa. Isso aqui o editor da revista tem culpa, pô. Pelo amor de Deus. Isso é sacanagem. Enfim, desculpa, tá? Exatamente. Então, olha aqui, ó. Sabia. O que aconteceu essa revisão? Eles incluíram estudos de vários tipos de delineamento metodológico diferente. Então, estudos de pré-pós, tá? Estudos de ensaios controlados aleatorizados, estudos não randomizados, tá? Então, estudos naturalísticos, ou seja, você tem estudos de diferentes tipos de delineamento e aí eles misturam tudo. E aí você encontra efeitos que não existem. Você encontra evidências para intervenções misturando estudos que conseguem controlar vieses de estudos que não. Então, não é bom que se faça isso, tá? Então, só rapidinho. Aqui, ó, RCTs. Exatamente, ó, você tem aqui uma página só para os RCTs, ou seja, só para os estudos, né, controlados aleatorizados. RCTs. 8 estudos, mas eles incluíram 41, então só 8 têm realmente a capacidade de avaliar o efeito de uma intervenção para essa condição, tá? Então, ó, tá vendo? Ó, isso aqui é uma meta-análise, ou seja, isso aqui é o agrupamento dos estudos e aí você compara a média que eles encontraram do efeito daquele desfecho em cada um desses estudos e encontra uma média ponderada, ou seja, a média de todas essas médias. Então, o estudo X diz que funcionou 2, o estudo outro diz que funcionou 3, o estudo outro diz que funcionou 1, o outro diz que nem funcionou, diz que piorou. Aí, no final de tudo, você bota um diamantezinho, tá? Que é esse diamantezinho aqui, e você diz, então, na média funciona tanto, tá? Mas, olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exatamente. Então, ó, todos os estudos controlados aleatorizados são os estudos que têm a capacidade de nos dar o resultado. E se vocês estão reparando que eu estou respirando ofegante, é porque eu ainda não resolvi o problema do meu pulmão. Eu ainda estou tentando descobrir que doença que eu tenho, o que eu tenho no meu pulmão. Então, eu tenho que dar essas respiradas, tá? Mas eu estou funcionando normal. Então, quase, né? Então, olha só. Todas as evidências são ruins, tá? Todas as evidências são de alto risco de viés. Então, então eles têm uma meta-análise aqui só dos RCTs, mas todo esse dado é baseado em evidência ruim, tudo bem? Evidência de alto risco de viés. Então não dá para confiar no resultado, não consigo confiar no resultado. Então, a evidência que nós temos hoje é de que talvez, né? Então, essa meta-análise é a primeira, falei, talvez fosse a primeira e realmente, ó, então essa é a primeira meta-análise a compreensivamente, né, de forma muito ampla, investigar intervenções psicológicas em estudos randomizados e não randomizados, o que dane-se, né, porque a adição disso daqui não me ajuda em nada. Quer dizer, não numa condição prevalente quanto essa, tá? Porque acúmulo não é uma coisa tão rara quanto você pegar, sei lá,
Põe uma doença rara aí, tá bom? Minha mente deu um branco agora. Faltou repertório de doenças raras aqui agora, tá bom? Para terapias, né, estendendo além da terapia cognitivo-comportamental. Por que os autores escrevem dessa forma? Porque suponho que pelos próprios mecanismos desse transtorno, terapia cognitivo-comportamental faça sentido. Por quê? Porque você vai ter, dentro da terapia cognitivo-comportamental, a adição da terapia de exposição, tá? Então, o tratamento que a gente conhece hoje para essa população é baseado em terapia cognitivo-comportamental, fundamentado em terapia de exposição, em expor a pessoa gradativamente, ir abrindo mão de objetos, tá? E elas irem se habituando a esse sofrimento psicológico. É isso. Então, como é que se trata uma pessoa com acúmulo, Felipe? Primeiro, não abandonando ela, não deixando ela sem assistência, tá? Sem assistência de um vínculo social. Segundo, fornecendo intervenções gradativas, proximais, de ir se expondo ao desconforto psicológico, de deixar esses objetos, tá? De abrir mão desses objetos, tudo bem? Então, é isso. Mas a primeira meta-análise de estudos para além de TCC e bababá, é uma meta-análise de bem limitadinha, né? Bem limitadinha, e que, bom, nos dá um resultado que não é culpa dos autores. Eu diria até que os autores foram louváveis em reconhecer que todos esses estudos são ruins. Muitos autores fariam uma avaliação da ROB2, que foi aquela ferramenta que vocês viram ali, aquela figura colorida, tá? Essa figura colorida aqui cadê? Aqui. Essa figura colorida aqui é a ROB2, tá? A Risk of Bias 2 da Cochrane, tudo bem? Então, aqui a Cochrane ROB2, ferramenta ROB2 da Cochrane. Então, é aqui que a gente consegue avaliar 5 domínios, tá, de viés, tá bom? Então, os vieses decorrentes do processo da randomização, os vieses devido aos desvios da intervenção pretendida, domínio 3, os vieses devidos à falta de dados de desfecho 4, domínio 4, viés na mensuração do desfecho, todas ruins, todas de alto risco de viés, e domínio 5, viés na seleção dos resultados reportados, tudo bem? Então, todas as evidências randomizadas, que é o que nos importam nesse caso, ruins, tudo bem? Então, respondi a sua pergunta, falei um pouco sobre pessoas acumuladoras, o tratamento é baseado em exposição, tudo bem? E, mais uma vez, sinto muito pela sua amiga. Existe vício em perfume? Olha, cara, eu nunca encontrei um caso desse. Eu diria que o ser humano, ele tem um potencial vicioso para muitas coisas. Agora, tu me pegou desprevenido. Se vício em perfume existe, olha, eu não sei se teria como fechar todos os critérios para vício em perfume. Você dizem vício em sentir o aroma da parada? Agora tu me pegou, eu suponho que não, tá? Deixa eu até tirar uma dúvida. Tá bom. Bom, eu diria que... Olha, tu me pegou agora, cara. Eu suponho que não, tá? Deixa eu brevemente dar meus 30 segundos de pesquisa. Bom, eu fiz aqui uma pesquisa breve. Procurei de tudo quanto é forma algum artigo aqui sobre a etiologia do vício em perfume ou coisa do gênero. E eu não achei nada, tá? Procurei artigo, não achei. Daí eu achei aqui um artigo recente até, obviamente eu não li, acabei de achar aqui, mas uma coisa me chamou a atenção, que é do paper do Journal Frontiers in Toxicology, que é, né, o Fronteiras em Toxicologia, em que ela fala sobre o impacto de perfumes e
produtos cosméticos na saúde humana. Uma revisão narrativa, que é basicamente então uma revisão, é basicamente uma redação que ganhou DOI, tá? Que ganhou registro de artigo. Mas, cara, geralmente revisões narrativas, elas são geralmente, assim, elas trazem claims, né? Elas trazem, meu Deus, elas trazem, como é que é a tradução de claim? Ela traz caramba, velho. Ela faz uma afirmação, não lembro agora a tradução, de coisas geralmente muito grandiosas, muito exageradas. Porque, bom, quando você não tem metodologia nenhuma, que é uma revisão narrativa, você tem a liberdade de fazer o que você quiser. E aí, se você tiver certo, você tá. Se você tá errado, você tá, e tanto faz. Então, geralmente essa galera escreve tudo quanto é coisa, tipo assim, é uma opinião escrita, né? E me faz crer que não faria sentido uma revisão como essa, então, deixar de fora a possibilidade de perfumes serem viciosos, viciantes no caso, né? Porque olha só, ela coloca aqui no começo, né? Eu grifei aqui. As pesquisas nas décadas recentes têm linkado certos ingredientes dos cosméticos a de novo, essa porcaria de range, que eu não lembro a palavra, a uma gama de desfechos adversos em saúde, incluindo irritações na pele, problemas respiratórios, reações alérgicas, disrupções endócrinas, uma bobagem do caramba, problemas reprodutivos, tão maluco, e riscos elevados de câncer e tal. Cara, por que eles não teriam citado vício aqui? Por que essa autora não teria citado vício? Tu acha que falar de reações alérgicas... Reações alérgicas são importantes, é óbvio, mas disrupção endócrina é menos visível do que vício, entendeu? Então por que não falaram de vício aqui? Então é esquisito. Eu até procurei a palavra vício de tudo quanto é forma nesse artigo aqui, eu não achei. Então eu acho esquisito. Então eu não sei. Não sei se algum psicólogo, se algum pesquisador já conseguiu linkar os critérios de vício a perfume, tá? Mas eu não achei nada. Então eu continuaria dizendo que não. E inclusive, se você quiser saber sobre psicologia e perfume, é só você ir atrás de dois caras. Ramiro Catelan e Ramiro Catelan é um psicólogo que ele tem coleção de perfumes, né? Eu já vi ele postando na internet algumas vezes que ele tem uma coleção gigantesca de perfumes, gosta muito de perfumaria. Então, como psicólogo que é, eu suponho que ele pode falar mais sobre isso, mas como eu falei, numa breve pesquisa aqui não achei nada. E o outro cara, não me lembro o nome dele, é Thiago alguma coisa, eu acho. Ele é bom, enfim, é só vocês procurarem o criador do StatLab, tá? Do Brasil. Não é StatLab do Brasil, tá? StatLab. Ele que é do Brasil, mas ele é pesquisador da Johns Hopkins nos Estados Unidos. Então, ele tem uma empresa de perfumes. Então, eles podem falar sobre isso, tudo bem? Bom, vamos lá então, continuando aqui. A hipnose baseada em evidências, de novo, gente, claro, né? Eu sou criador da EBHU, né? Da Hypnotherapy University. Oh, meu Deus. Tô viajando. Da EBHU, Evidence Based Hypnotherapy University, ou seja, hipnoterapia baseada em evidências, Universidade de Hipnoterapia baseada em evidências, né? Mas não é que existe uma terapia chamada hipnoterapia baseada em evidências. Não deveria existir, tá? Se alguém criar, cai fora. É só um nome, né? Ou seja, é a ideia de que nós vamos aprender hipnoterapia e nós vamos aprender PBE. E aí, a partir do raciocínio clínico de uma prática clínica baseada em evidências, nós vamos aprender se a hipnose deve ou não deve ser recomendada em algum caso. Então lá nós aprendemos hipnoterapia para diversas coisas e aprendemos quando isso deve ou não deve ser aplicado, porque lá nós estudamos, por exemplo, também aquilo que não deve ser usado, tá? Nós estudamos isso também. Então, existe hipnose baseada em evidências, hipnoterapia baseada em evidências? Não.
Existe uma prática clínica onde, talvez baseado nas melhores evidências disponíveis de acordo com as características e necessidades e preferências daquele paciente específico, a hipnose será o melhor tratamento disponível, tudo bem? Então, não existe hipnoterapia baseada em evidências, não existe psicanálise baseada em evidências, não existe terapia cognitiva baseada em evidências. Existe a terapia cognitiva, a psicanálise, a hipnoterapia e existe a prática baseada em evidências, tudo bem? E que leitura você recomenda sobre prática baseada em evidências ou sobre hipnose e prática baseada em evidências? Livros de hipnose eu infelizmente não recomendo nenhum, eles são bem ruins na minha opinião. Alguns até são melhorzinhos, mas tem que ser da área para você saber o que é bom e saber o que não, ou já manjar de PBE. E se você já manja de PBE, você não precisa de indicação, e se você não manja, eu não recomendaria, porque você não vai saber separar joio do trigo e vai ler bobagem. Ou vai ver o joio e vai achar que tudo é joio. Então, não, por isso que lá no meu grupo de estudos de hipnoterapia com meus alunos, né, eu faço as leituras e tal, e eu vou dizendo, isso aqui é bom, isso aqui não é e tal, leiam dessa e dessa forma. Mas eu te recomendo, cara, uma leitura simples, uma leitura boba de hipnose. Eu te recomendaria o ensaio controlado, aleatorizado, de hipnoterapia mais educação sobre dor para dor lombar crônica, tudo bem? Publicado em 2018 ou 2019. 2018 ou 2019, pelo Rodrigo Rossi Nogueira Riso, tá? Só bota Rodrigo Riso, e orientado pelo Leonardo Costa, tá? Diria que essa é uma boa leitura de hipnose para você fazer. Escuto com frequência que consumir conteúdo de true crime, né, de crimes de verdade, né, gera transtornos psicológicos. Quero saber se é verdade. O cara mandou essa mesma pergunta em 4 caixinhas separadas. É por isso que parece um textão, mas é porque o cara mandou 4 caixinhas. Escuto com frequência que consumir conteúdo de true crime gera transtornos psicológicos. Não gera. Quero saber se é verdade, porque não é. Porque gosto de pesquisar sobre desde e vi as entrevistas. Desculpa minha pergunta longa. Minha melhor amiga vai começar o curso de psicologia esse ano. Algum conselho? Tá, a mesma pessoa, perguntas diferentes. Perdão. Então eram 3 caixinhas para a questão do true crime e uma pergunta para a amiga dele ou dela, porque esse arroba não é o nome, de que vai começar a psicologia, o que fazer, né? Então vamos lá, a parte do true crime primeiro. Vamos lá. Aqui, ó. De novo eu quase clico em interromper a gravação. Olha aí. Recomendo essa leitura para vocês entenderem sobre true crime, né? Por que o ser humano vê coisas de true crime, tudo bem? Existem razões diferentes para homens e mulheres. Para homens e mulheres consumirem conteúdos de true crime, tudo bem? E essa pesquisa aqui, com algumas centenas de participantes, eles basicamente foram investigando isso e eles identificaram razões diferentes pelas quais, inclusive de acesso aberto, então não precisa ter conta não precisa ter conta de uma universidade e tal para conseguir acessar ele. Ele é de acesso gratuito, tudo bem? Ele é de acesso liberado, então você pode simplesmente chegar aqui e ler o que esses autores fizeram, tudo bem? Mas uma coisa muito interessante que esses autores identificaram foi que, por exemplo, nas mulheres, apesar das mulheres terem comportamento comumente muito menos violento, ou seja, mulheres não têm comportamento tipicamente violento, elas são a maioria, tá? E elas são majoritariamente mesmo os consumidores de conteúdos true crime, tudo bem? Sejam questões envolvendo estupro, assassinato, sequestro, essas coisas todas, crimes de colarinho branco e tal, elas consomem mais isso. E uma explicação, uma hipótese que aparentemente é sustentada para isso, é de que se identifica mulheres assistindo isso porque talvez sirva como uma forma de vigilância, meio uma vigilância aprendida, assim, do tipo, eu já tô aprendendo como não dar mole, entendeu? Então eu posso não ser uma pessoa que tenha um afeto ou relevância ou contato com violência, mas eu já me treino com o erro dos outros para eu não ser o próximo a ser pego, entendeu? Então, não gera transtorno, não temos evidências, até
até dei uma rápida procurada aqui antes de começar o vídeo, mas não achei nada sobre, só achei esse paper aí rapidão, de que não temos nenhuma evidência de que assistir filme... Na verdade, isso não tem nada a ver com o que eu pesquisei para trazer, por exemplo, esse paper aqui para vocês verem, tá? Porque não temos evidências de que nenhum filme, nenhum conteúdo assim, de entretenimento possa causar transtornos psicológicos. Então fica na boa, assiste aí os teus true crimes e tal. Só tenta não assistir antes de dormir, porque isso pode afetar o seu sono. Estímulos muito excitatórios antes do sono, tá? Podem afetar a qualidade do seu sono e, portanto, seu foco atencional, seu humor nos dias. Tudo bem? Então, cuida do sono. Minha melhor amiga vai começar o curso de psicologia esse ano. Algum conselho para ela? Com certeza. Leia o livro Prática Baseada em Evidências em Psicologia, Psicologia Baseada em Evidências, organizado pelo Jean Leonard. Leia o quanto antes esse livro. E leia Epidemiologia Clínica do Fletcher. Eu sempre dou as mesmas recomendações, mas é importante que você leia. Uma vez que você ler essas duas obras, a chance de você cair nas burrices e loucuras que tem da graduação em psicologia no Brasil diminuem catastroficamente, tudo bem? Então, meu Deus do céu, parece que eu tô precisando de uma glicose, já que eu chego a estar cansado. Acho que foi, né? Isso, respondi tudo que tinha para responder. Calma aí, tinha um cara aqui que ele tinha mandado pra eu reagir a um vídeo ou uma coisa assim, né? Tá. Tudo bem. Ele me pediu pra reagir a um vídeo de um psicólogo, né? Falando que há 3 tipos de mentiras, né? As mentiras deslavadas e as estatísticas. Essa frase é do Disraeli, 2 vezes primeiro-ministro, se não me engano, da Rainha Vitória, né? Do Reino Unido. Eu fiz um post de resposta a esse vídeo já. Enfim, é uma loucura associar isso de alguma forma à psicoterapia. Porque, de fato, né, a estatística pode mentir na tua cara. Né? Eu até falo isso no meu post de resposta, que veja, de fato, a estatística pode mentir com verdade. Se eu comi um frango inteiro e você está passando fome, na média, cada um de nós comeu meio galeto. Então, sim, eu posso mentir com estatística. Agora, isso significa, então, que eu não posso confiar em pesquisa clínica de psicoterapia? Porque aí nesse vídeo o psicólogo fala sobre o viés de lealdade, que é loucura, porque nós já temos evidências de que o viés de lealdade não afeta em nada uma pesquisa clínica se ela for simplesmente bem feita. Então, tanto faz. Tudo bem? Bom, mas o post está lá no meu Instagram, é o último post que eu fiz ali no meu perfil, que se chama... Bom, não o perfil, né, mas o post... que se chama Existem 3 tipos de mentiras, tá? Então é esse post aqui, só vocês procurarem lá e vocês vão ver a argumentação do porquê PBE não é inválida, PBE não é desnecessária, PBE é obrigação ética, tudo bem? Bom, no mais, senhoras e senhores, eu reparei que eu não falei do nosso parceiro, tudo bem? Eu vacilei legal, mas se você assistiu aqui até o final deste vídeo, por gentileza, não deixem de conferir o site, eu vou abrir aqui para mostrar para vocês, não deixem de conferir o site da incrível, da indispensável Human Track, tudo bem? A Human Track, ela é basicamente um portal, um software onde vocês conseguem utilizar diferentes tipos de instrumentos psicológicos para fazer a mensuração de resultados dos seus pacientes, o monitoramento de progresso desses pacientes, para ser um processo auxiliatório no diagnóstico de transtornos mentais, tudo bem? Então aqui você consegue fazer isso tudo de uma forma bem automatizada, você manda isso para o WhatsApp do teu paciente, você manda por e-mail, uma loucura, já vem todos os gráficos, e tem inclusive auxílio, tá? Tem auxílio de inteligência artificial para conseguir interpretar os resultados clínicos, a interpretação clínica do resultado do teu paciente. É sensacional isso daqui, tudo bem? Então, se você for aí uma pessoa que quer assinar a Human Track, recomendo que você utilize o cupom HIPNOSE, tudo bem? HIPNOSE para você ter desconto em qualquer produto da Human Track, tudo bem? Vejo vocês no nosso próximo vídeo, que vai ser refutando o psicodrama, tudo bem? E depois a gente volta a falar de psicanálise. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.